Nós ouvimos dois textos das Sagradas Escrituras, como sempre. A igreja sempre nos alimenta com as Sagradas Escrituras. O primeiro desses textos aqui, que gostaria de ressaltar para o nosso ensinamento, é São Paulo aos Efésios. Interessante que São Paulo aqui aos Efésios, ele está rezando pelos seus de Efésio. Porque São Paulo, ao chegar em Éfeso, ele teve muita luta, muito sofrimento para evangelizar. Ele conseguiu, com a graça de Deus, Deus estava com ele, mas era com muita luta, muita perseguição. E os sofrimentos, né, de um ser humano normal. Nós, por exemplo, estamos no mundo moderno. Então, como é fácil no mundo moderno a gente conseguir um médico, conseguir remédio, conseguir tratamento. Como é fácil nós no mundo moderno, se bem que para algumas pessoas seja bastante difícil, a gente fazer uma viagem. Em São Paulo, como eram difíceis, como eram complicadas aquelas viagens que ele fazia. Então, não era fácil. Quando a gente comparar um pouco, a gente vê que nós não temos... Nós reclamamos com a barriga cheia. Então, São Paulo, aquelas viagens, aquelas lutas, sair de casa em casa para pregar, de vez em quando, claro que ele sofria. E por isso ele diz aqui nesse pequeno trecho, dizendo assim: eu vos peço que não desanimeis por causa das tribulações que suporto por vós. E em seguida, ele faz um pedido que nós todos devíamos fazer por nós mesmos e por aqueles pelos quais nós somos responsáveis. Os padres, os bispos são responsáveis pelos fiéis, o Papa por toda a igreja, não está dúvida. Mas também, meus amados irmãos, os pais de família são responsáveis, não somente de manter materialmente a sua família, os seus súditos, mas de ajudá-los espiritualmente. Com essa intenção aqui de São Paulo, que nos dá um exemplo. São Paulo diz assim: dobro os joelhos diante do Pai, pedindo o Pai do céu, de quem recebe nome toda a paternidade, no céu e na terra. E o que São Paulo estava pedindo? Que o Pai do céu faça Jesus Cristo habitar nos corações dos Efésios pela fé. Porque quando a pessoa tem a fé viva na sua vida, ela vive a vida de Jesus Cristo. Ela vive a vida que Jesus Cristo quer que ela viva aqui neste mundo. E o que fazia um apóstolo? Exatamente isso aí. Acender no coração daqueles que os ouviam essa fé, para que eles vivam aquilo que São Paulo chamava de caminho. Os Atos dos Apóstolos chamavam de caminho, para que eles começassem a trilhar pelo novo caminho, pelo caminho da vida cristã. Como dizia o Papa Bento XVI, naquela última encíclica dele, esse caminho começa quando a gente se converte, com o nosso batismo, com a nossa conversão, e ele deve parar lá em Deus, com o nosso encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso São Paulo dizia: eu sei que só pregar não é suficiente, e por isso eu dobro os meus joelhos diante do Pai. Dizer, falar, dar um conselho, ótimo, mas a gente precisa também de rezar. É por isso sim que os padres que têm bastante resultado são os padres que rezam bastante, para que Deus faça que a palavra que de alguma maneira é lançada, ela se implante nos corações, como diz São Paulo aqui.
que Jesus Cristo habite nos corações dos fiéis. E o que acontece quando Jesus Cristo habita no coração de um fiel, né? de um cristão? São Paulo diz que Jesus Cristo habite ali pela fé e que esse fiel seja firme no amor, que ame a Deus, que ame o próximo. É isso que o grande apóstolo deseja para nós, que Nossa Senhora nos dê essa graça, de nós vivermos essa vida de nosso Senhor, que Jesus Cristo esteja sempre no nosso coração, que Jesus habite pela fé no nosso coração e nós amemos a Deus e o nosso próximo. No Evangelho, eu gostaria de ressaltar a passagem aqui, duas coisas que Jesus fez aqui no Evangelho, eu gostaria de ressaltar para nós. Primeira coisa, um milagre que Nosso Senhor fez. Jesus fez esse milagre levado, como sempre, pela misericórdia. Jesus foi convidado para um almoço, para um banquete na casa de um fariseu, assim fala o evangelista. E Jesus ali estando, apareceu um homem hidrópico. O hidrópico, que era aquele homem que sofria uma doença de água na barriga. Então ele sofria. E Jesus, vendo aquele homem ali, foi e o curou em dia de sábado, apesar das críticas dos fariseus, dos escribas que estavam ali, dos entendidos da lei que estavam ali. E para que eles aceitassem, né, Nosso Senhor foi e disse: olha, vocês, mesmo em dia de sábado, quando um burro cai num poço, vocês vão lá e tiram. Quando um boi cai num poço dia de sábado, vocês vão lá e tiram. Por que eu não posso curar esse filho de Israel aqui? Então Nosso Senhor o curou. Porque Nosso Senhor, com isso, meus amados irmãos, também está nos ensinando que o nosso amor tem hierarquia. É interessante até as mães, de vez em quando, advertirem as crianças a esse respeito. O nosso amor, ele tem uma hierarquia. Isso quer dizer que, primeiro, o nosso amor deve ter Deus como primeiro lugar. Isso é importante de fazer por amor a Deus as coisas. Estudar por amor a Deus. Cumprir nossas obrigações por amor a Deus. Tem uma coisa assim que é feita, que a gente pensa, olha, é só por causa de Deus que eu vou fazer aquilo. Deus merece que eu dê uma atenção, que eu gaste um pouquinho de meu tempo, que eu faça um pouquinho de sacrifício. E ali eu exerço o meu amor a Deus, em primeiro lugar. E muita coisa que eu vou fazer por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a nossa vida cristã que nós devemos sempre praticar. Mas depois do próprio Deus, do Pai, da fonte de todas as coisas, daquele que nos criou, nos redimiu, nos ama, nos sustenta, Deus quer que nós amemos o ser humano em primeiro lugar. Aí depois vem os animais, né? Vem os outros animais, as coisas, os brinquedos, as outras coisas. E isso deve ser algo que deve ser cultivado todos os dias em nós. Senão a gente vê as crianças, por exemplo, que ficam lá com um pequeno celular e uma mãe ou uma pessoa necessitada e a pessoa não dá valor, ela não liga para isso. Ela não tem o ser humano, isso não é só criança não, qualquer um de nós. Se a gente não cuidar, a gente inverte a hierarquia, a gente põe a atenção em primeiro lugar para aquilo que não merece a nossa atenção, deixando aqueles que precisam de nossa atenção, que são as pessoas humanas. E por isso, quando Jesus foi curar aquele homem, Jesus falou: olha, qual de vós que tendo um animal que cai no poço, dia de sábado, vão tirar lá o animal? E está esse homem na minha frente aqui, precisando de uma ajuda, que é um ser humano, criatura de Deus, criada à imagem e semelhança de Deus. Então, como Nosso Senhor nos ensina a amar, com suas palavras, com seus exemplos, com seu mandamento, que Nossa Senhora nos ajude a levar essa vida
assim. Só para nossa educação também, nós devemos fazer as coisas por amor a Deus e para um dia recebermos a recompensa do céu. Interessante que Jesus, observando como é que os homens escolhiam os primeiros lugares, porque isso faz parte da nossa vida humana. Todo mundo tem seu orgulhozinho. Então quem que não quer se destacar? A gente vê as meninas, os meninos, cada um quer ser o primeiro. Mas Jesus nos ensina que é claro que a gente tem que conquistar as coisas. Nós temos que conquistar as coisas não desprezando o nosso próximo. Então se você vai a uma festa, não queira você ser o primeirão lá, mas vá lá para honrar, para dar alegria aos outros. De vez em quando algumas pessoas convidam, né, e as pessoas bem educadas, as pessoas bem formadas, as pessoas que têm maturidade, elas são convidadas para uma festinha, mas claro que eu vou, para quê? Para honrar aquela pessoa. E se a pessoa não é bem informada, não tem maturidade, não vou, não gosto, não vou estar bem ali, a pessoa ensina, não pensa no próximo. Aí nosso Senhor, nesse Evangelho, Ele diz assim: quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Mas a gente vai ver dentro do contexto, pelo que já aconteceu e pelo que Jesus vai falar, é claro que Jesus quer que a gente esteja sempre olhando o nosso próximo. Não somente para a gente não passar vergonha, né? Que a gente pode até tirar, que Jesus falou assim para a gente não passar vergonha. Não é passar vergonha. Que para nosso Senhor, o grande interesse dele é que nós amemos a Deus em primeiro lugar e depois nós amemos o nosso próximo. Esse é o grande interesse de Jesus. E mesmo que, humanamente falando, né, a nossa esperteza, na nossa visão, a gente acha que aquilo vai ser um prejuízo para nós. Se nós fazemos aquilo por amor a Deus e por amor ao nosso próximo, no final nós vamos sair ganhando. E é isso que Jesus fala nesse trechinho do Evangelho. Nós seremos exaltados por Deus. Nós teremos uma alegria que o mundo não pode nos dar quando nós fazemos algo por amor a Deus e para honrar o nosso próximo. Não somente pensando no nosso bem. Então, meus amados irmãos, de novo pedimos a Nossa Senhora, que a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, nos ajude a seguir os ensinamentos de Jesus. Quando São Paulo fala assim, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, é para que nós, cada dia, admiremos esses ensinamentos de Jesus e vivamos cada dia, olhando o Evangelho. Que a gente viva o Evangelho que Nosso Senhor nos ensina, que Nossa Senhora nos dê essa ânsia, esse desejo de viver a nossa fé, em nossa vida de família, no trato com o nosso próximo. Eu hoje quero terminar, a terceira palavrinha que gostaria de dizer, hoje é o dia da Bíblia. Então é só uma pequena palavra para nos animar a nos instruir. As Sagradas Escrituras, junto com a tradição, são o nosso alimento para a nossa vida cristã. Nós temos a Santíssima Eucaristia, a Jesus mesmo, que é tudo para nós. Mas nós temos também a palavra dele, que nos alimenta e nos sustenta, nos ilumina. Por exemplo, quando a gente começa a missa, pouco importa qual seja a missa, né? Certo? A missa São Pio V, sim, a missa Paulo VI. Primeiro alimento que nós recebemos depois da gente rezar, da gente se humilhar diante de Deus, é a Sagrada Escritura e a pregação. Estamos aqui sendo alimentados pelas Sagradas Escrituras e pela pregação. Porque as Divinas Escrituras, elas são o pão para a nossa vida. Uma pessoa, por exemplo, que cada dia medita um pouquinho das Sagradas Escrituras, a sua vida cristã é fortalecida. E nós não podemos fortalecer a vida cristã de outra maneira que não seja com a palavra de Deus. E se a nossa vida cristã é um pouco fraca, um dos motivos é que a gente não fortalece, a gente não se alimenta desse pão da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Ou seja,
coisa da tradição ou das próprias escrituras, que hoje é dia da escritura que a gente está falando. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nós amemos as Sagradas Escrituras. Cada dia de ter o Evangelho. Se você pegar qualquer santo, pega Santa Teresinha do Menino Jesus. Que amor, que devoção, que reverência essa mulher tinha pelas Sagradas Escrituras, pelos santos Evangelhos. Ela procurava ver ali Jesus e alimentar a sua alma. Esses santos que se alimentavam das Sagradas Escrituras, meus amados irmãos, eles nos dão esse grande exemplo de que nós também, se nós precisamos, se nós quisermos ser fortes, manter a nossa fé, nós precisamos alimentar com esse alimento das Sagradas Escrituras a nossa fé de alguma maneira. Existe aquela famosa Inhaxica lá de Minas Gerais, né, de Baipendi. Ela era analfabeta. Só que todos os dias ela pedia que alguém lesse para ela um trechinho das Sagradas Escrituras. Aí todo dia vinha alguém e lia para ela, e ela ouvia com atenção, porque ela alimentava a sua fé com as Sagradas Escrituras. Ela não sabia ler, mas alguém lia e ela meditava aqui na casa dela. Nós podemos também fazer isso, indo sempre à missa, mas quem pode ir sempre à missa? Às vezes a pessoa não consegue. O certo é que nós precisamos nos alimentar. E é uma analogia que se faz, assim como nós precisamos alimentos materiais para manter, né, nossa vida biológica, nós precisamos do alimento espiritual, manter a nossa vida espiritual. E como é que nós nos alimentamos a nossa vida biológica, né? Precisa de um banquete bonitão, uma coisa? Não. É só ver as pessoas na rua, elas precisam de se alimentar de alguma maneira. Um lanchinho aqui, um lanchinho ali, senta em qualquer lugar, pedindo uma esmola. Eles precisam de se alimentar. E se alimentando vão viver. E na nossa vida espiritual também. A gente precisa de organizar um negócio tudo bonito assim, não. Você dá um jeitinho que às vezes até numa viagem, você indo para trabalhar, você pode ouvir um trechinho das Sagradas Escrituras e aquilo servir de inspiração, de alimento para a sua vida espiritual, para você mudar de vida. Você está alimentando a sua alma. Porque nós precisamos desse pão da vida, né, que vem de Jesus mesmo, para entusiasmar, manter a nossa vida cristã. Então vamos pedir a Nossa Senhora, né, que Nossa Senhora nos dê um grande amor. Né? Se eu precisar de comprar uma Bíblia, eu não posso comprar uma Bíblia qualquer, vou comprar uma Bíblia que seja católica. Vou pedir um conselho a alguém. Agora é tão simples entrar na internet com a Bíblia católica, tem um monte de gente dando opinião sobre o que é mais importante. Vai lá e pega e procura alimentar a sua vida espiritual, sua vida cristã, e que nosso Senhor Jesus Cristo habite no nosso coração, e que a gente ame sempre a Deus, o nosso próximo, com bastante motivação que vem do próprio Deus, nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, nosso seu Filho, nosso Senhor,